Então, gente, de novo eu aqui, professora Zíngara. Na última aula a gente viu as regras gerais de acentuação, que seria a aula de acentuação parte 1. Hoje a gente vai ver a aula de acentuação parte 2, tá? Que vai ser acerca das regras especiais. Mas primeiro eu queria revisar com vocês um pouco do sistema vocálico e das regras gerais, né? Porque pra gente saber bem as especiais, a gente tem que saber as gerais direitinho, tá? Para não se perder. Então, primeiro, o que a gente tem que saber do sistema vocálico? Só para relembrar. A gente tem as vogais fortes e as vogais fracas, as vogais débiles, que a gente pode chamar também. As vogais fortes não podem ficar na mesma sílaba, então a separação delas é obrigatória. Por quê? Porque dois fortes não podem ficar juntos. Agora, as vogais fracas podem ficar na mesma sílaba se não levarem a tilde, né? Tilde que é o acento. Por quê? Porque quando elas levam acento, quando elas levam tilde, é como se elas crescessem e ficassem fortes também. Relembrando então um pouco das regras gerais. A gente tem as agudas, que são as palavras que têm a última sílaba como sílaba tônica, e elas vão levar tilde se terminadas em N, S ou vogal. Essa regrinha é mais ou menos o contrário da regra das graves ou dianas, que tem a penúltima sílaba como sílaba tônica, e diban tilde se terminadas em consoante, exceto o N e o S, né? Que seria bem o contrário, né? A aguda é N, S vogal, e a grave é consoante, exceto N e S. As esdrúxulas e sobresdrúxulas, lembrar que sempre levam acento, sempre é diban tilde, enquanto que os monossílabos nunca diban tilde, exceto se tilde diferencial, né? Se o acento diferencial, que a gente vai ver na aula de hoje. Então, as regras especiais, o que são essas regras, né? Quem são elas? Que o hiato era quando a gente tinha duas vogais juntas, mas que não formavam um ditongo, né? Que estão em sílabas diferentes. Mas afinal, o que é um ditongo? O ditongo é uma sequência de duas vogais numa mesma sílaba. E essa combinação só vai acontecer quando a gente tiver duas fracas juntas, ou uma forte e uma fraca sem acento, ou uma fraca e uma forte. Enfim, a ordem não interfere. Então, ciudad, ruído, aire, jaula, deuda, viaje, nieve, abuelo. Todas essas são palavras onde a gente não tem, né, duas fortes juntas. E aí entendam como forte também uma fraca com acento. Então elas podem ficar juntas, elas vão formar um ditongo. Enquanto que no hiato a gente tem duas vogais juntas, né, em sequência, uma do lado da outra, mas que estão em sílabas diferentes porque são fortes, duas vogais fortes ou uma vogal forte com uma fraca tônica. Então a gente tem fuerte, caer, teatro, búho, sentia, caída e oído. Atenção pro búho, tá? Qual é a particularidade da palavra búho? Búho tem o H, né? Tem o laate entre o U e o O. Mas isso não interfere que forme um hiato, né? A laate, né? O H é uma consoante, mas ela não tem som. Então, atentar que isso tudo é por sonoridade. Então, a gente tem um H no meio, uma letra que não tem som, não faz diferença. Isso é um hiato igual. Quem recebia acento diferencial ou diacrítico? Monossílabo e pronomes. Os pronomes que vão receber geralmente são pronomes interrogativos ou exclamativos que vão levar acento se em frases exclamativas ou interrogativas. Não necessariamente essas frases tem que ter ponto de interrogação ou de exclamação, tá? Então, pregúntales donde quieren ir. É o último exemplo. É um sentido de interrogação porque eu tô pedindo pra ti perguntar pra eles. Então, pregúntales donde quieren ir. Tem o sentido de interrogação, mesmo não tendo um ponto de interrogação. Nas outras todas a gente tem ponto de interrogação, né? Então, que quieres llevar?
quem está aqui, quais são suas intenções com minha hija. E todos esses, quando em frases exclamativas ou interrogativas, recebem o acento. Então, todas essas palavras, quando em frases exclamativas ou interrogativas, vão levar acento. A gente tem aqui uma regrinha especial, porque, enfim, ela mudou nos últimos tempos. Então, los pronomes demonstrativos llevan tilde facultativo quando reemplazam o substantivo. Então, os pronomes demonstrativos, eles podem levar um acento quando substituem o substantivo. Mas esse acento é facultativo, tá? Não é obrigatório. Então, se tiver sem, não tá errado. E se tiver com, também não. Por exemplo, este ejemplo es muy bueno, pero aquel es mejor. Aqui, este é um pronome demonstrativo. E ele está se referindo ao exemplo, né? Então, este exemplo es muy bueno. Pero aquel es mejor. Aquele está se referindo a um outro exemplo que não está aqui, que não tá expresso aqui. Então, ele está substituindo um substantivo que deveria estar aqui. Por isso, ele merece, né, poderia levar acento. Agora, estos sacos son muy lindos, pero prefiero esos sin cuero. De novo, esse essos tá substituindo outros sacos que não tem couro, entendeu? Então, esse essos também pode levar acento. Exercícios, tá? De novo, vou passar para a resposta. Se você indico que vocês pausem e resolvam agora, tá? E depois só confirme. Qual não é hiato? Primeira questão. Aí é hiato, mesmo tendo o H no meio, né? Porque a gente tem uma forte e uma fraca com acento. Então, teria a mesma coisa, fraca e forte com acento. Psiquiatria também, mesma coisa. Já em monstro, a gente tem o U, que é uma vogal fraca, do lado do O, que é uma vogal forte. Só que o U não está acentuado, então aqui é só um ditongo. A palavra mas recebe acento pelo mesmo motivo de... Primeiro, a gente tem que saber qual é a regra da palavra mas. A regra do mas é acento diferencial, né, o diacrítico. Então, a gente tem que ver que outras palavras seguem essa mesma regra. A gente vê que óptimo é uma palavra esdrúxula, a si é aguda e a si e a ásia é hiato. Enquanto que solo, a gente viu já que é acento diferencial. E aqui, a gente tem que marcar a frase incorreta. Então, onde esse acento, né? Onde é que tá errado, né? Que hora é esse? Tá correto porque é uma frase com sentido de interrogação e esses pronomes podem levar acento quando nessas frases. Pregúntales donde quieren ir, a mesma coisa. Que suerte temos en ido tem um sentido exclamativo, então também pode. Pode não, deve, né? A gente tem que se lembrar que, isso é importante, essas aqui, quando a gente fala de exclamação, interrogação, é obrigatório que leve acento. Enquanto que quando a gente fala de os pronomes demonstrativos que substituem o nome, esses são facultativos. Mas os interrogativos e exclamativos são obrigatórios. Por isso que quando haremos la prueba tá errado, porque esse quando deveria ter acento. Marque a alternativa onde as três palavras não se acentuam pela mesma regra. O mas é acento diferencial, né? Porque pode ser mais de adição ou mas de adversidade. O aí é hiato, mesmo tendo o H no meio. E o jo é aguda, né? Uma oxítona terminada em vogal. Nas outras alternativas, a gente tem esdrúxulas, médico, vítima, conduciendo-se, agudas, doblou, metió, empurrou, todas terminadas em vogal. Tenia, queria e dia, todas hiato de vogal fraca com vogal fraca com acento e vogal forte. E razón, apartou e sentiu, todas palavras agudas, também terminadas em N, S ou vogal.
E aqui, das alternativas abaixo, onde todas são acentuadas pela mesma razão, a gente pode ver que quienes, donde e qual, todas são acento diferencial. Enquanto que as outras alternativas a gente tem aguda, tem hiato, tem diferencial, tem esdrúxula, enfim, tá uma mistureba. O que a gente não pode esquecer dessa aula? Tem uma hierarquia entre as regras de acentuação. Acho até que eu não tinha comentado antes. Acho que eu comentei na aula ao vivo só. Inclusive, esse slide tá em português que é para todo mundo entender, tá? Onde temos as regras gerais num patamar mais baixo, o hiato num patamar intermediário e o acento diferencial num patamar mais elevado. Então, quando a gente ficar em dúvida, a regra mais especial é a que vale. Então, sempre a que vai valer mais, tipo, é acento diferencial, depois hiato, depois regras gerais. O H não impossibilita o hiato, pois ele não tem som, né? Então, buo pode ser hiato porque H não tem som. O acento diferencial não muda, né? Ele tá ali justamente para marcar que tem um significado diferente. Mas atentar que a palavra com e sem acento tem um significado diferente. E o pronome demonstrativo tem acento opcional, só quando substitui o substantivo, senão ele não leva acento. E aí aqui a gente tem o exemplo do solo, que é somente, enquanto que solo é sozinho, né? Solo com acento é somente e solo sem acento é sozinho. O que eu usava para lembrar? O solo sem acento, como ele tá sem acento, ele tá sozinho. Então é sozinho e o com acento é somente. É isso, gente. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem me chamar no privado. Tem questões sobre isso lá no Drive. Abraço.